Muito bem, de volta com o programa ZR News, 11h37, 11h37. Nós seguimos por aqui, sempre de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, com os nossos convidados especiais. Um abraço especial à nossa equipe de comentaristas, que nos ajudam demais a trazer o conteúdo do programa a um bom nível, com muito equilíbrio, com muito respeito, sem polarização, sem radicalismo. Acredito que nós estamos carentes desta forma de abordagem aqui. Nós estamos abertos a discutir ideias diferentes. Bom, os trabalhos técnicos do Thiago Paes e temos também a produção do Diogo Gamberini. O comentarista do dia é Rogério Conde, empresário, advogado e também diretor financeiro da Associação Comercial de Santos. Vamos ao capítulo do apoio do PL à reeleição de Arthur Lira. Lembrando que houve essa reunião da bancada do PL, né, um jantar, em que o presidente Bolsonaro saiu da concha, né, e foi lá, tal, saiu do exílio, né, pessoal que ele se colocou, mas chama a atenção que o Arthur Lira estava lá também, certamente para consolidar o apoio do PL, que, segundo informações que eu tenho, Rogério, você vai analisar, vai apoiá-lo sim, num número bem menor de 198 bilhões, tá? Apenas o suficiente para, como eu coloquei, para complementar o Auxílio Brasil, agora a Bolsa Família e o aumento real do salário mínimo, mas que ele vai pedir, em contrapartida, a principal comissão da Câmara, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Se você puder dar uma resenha para o ouvinte que não está tão habituado, né, sobre a importância dessa comissão. E também vai querer do Arthur Lira o apoio do PP para a eleição do Senado, com o indicado que será o senador Rogério Marinho. E aí, Rogério? Não, o PL está fazendo o papel dele, né? Como um partido que criou, né, uma musculatura muito grande, saiu muito fortalecido desse processo eleitoral, números significativos de deputados, né, um número significativo de deputados. O que ele vai querer? Ele vai querer indicar o presidente do Senado, que para fazer justamente esse contraponto, poder fazer com que as coisas aconteçam. Acho que o partido institucionalmente vai ser oposição ao presidente Lula, mas os seus deputados, muitos, como a gente já comentou antes, precisam buscar cada um o seu espaço, precisam aparecer de alguma forma. Então, vai, como sempre foi a posição do Centrão, votando conforme entende que, caso a caso, precise ou não estar presente, votando a favor ou contra. Muitas vezes, até dividindo a bancada. O PL costuma abrir, inclusive, e não votar muito em bloco. Abre para que seus deputados analisem caso a caso. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça, ela acaba sendo fundamental para aprovar os projetos. Porque ela vê a constitucionalidade daquela proposta. Exatamente. E ela pode ser célere ou não. Sim, então, isso. E pode também encaminhar aquele texto para votação ou não. Para votação ou não. Ela acaba sendo, inclusive, a última, normalmente, a se manifestar, justamente porque ela faz o compasso da aprovação das proposituras. Então, ela pode pedir, ela tem autonomia para pedir estudos maiores, legais, né, embasamento legal sobre determinado assunto, sobre determinada proposta. Então, ela realmente, essa comissão, ela acaba balizando mesmo o que vai ser pautado de verdade para votação final. Isso acaba sendo excelente, porque o partido que tem essa comissão na mão dita, né, a regra do jogo, Zé. E a gente sabe como funciona a Brasília. Você poder ditar a regra do jogo faz uma diferença danada. Então, eu acho que o PL está realmente tomando essa posição de protagonista no processo de votação dentro da casa. Ou seja, muita água vai passar embaixo dessa ponte ainda. Mas você acha que a PEC passa? Eu acho que sim. Pelas custas. A dúvida é o valor que vai ser liberado. Exatamente. Eu acho que agora que ela vai passar, ela vai, porque, inclusive, com essa articulação toda que foi feita, eu não acho que todo esse apoio em cima do Arthur Lira não teria como pano de fundo a PEC passar. Agora, de que forma ela vai passar, quais vão ser as adaptações que vão ser feitas, que a gente vai
saber agora, inclusive, entra no jogo isso, o Senado, a eleição ao presidente do Senado e tudo isso. Não se fala nada disso antes de se configurar esse cenário novo. Rogério Conde, para encerrar rapidamente, nosso entrevistado já está presente aqui. Deixa eu cumprimentar o Marcelo Bozani, gerente da comercial da Eletromídia Litoral. Tudo bem? Não dá para chamar ele, né? Gerente, mas é o Zondinha aqui da galera, né? Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo. Certo, graças a Deus. Desculpa o atraso, Zé. Bom dia, Rogério. Bom dia, meus amigos. Estamos aqui, então. Legal. Chegou um pouquinho, quase no final do programa. Não, mas dá para a gente falar sobre o Eletromídia Dá para a gente falar um pouquinho. Legal. Rogério, para ganhar um 10 agora, com a sua resenha política, a questão da presidência do Senado, ela interfere diretamente nas relações do parlamento com outro poder, que é o judiciário. Exatamente. O STF, em se mantendo Rodrigo Pacheco, tudo como dantes no quartel de Abrantes, como diria, né? Não, então, tira o quartel. Eu não sou dessa turma que vai lá para frente do quartel. Mas vai ficar tudo mais na mesma, ou seja, e teria até mais, que o presidente Rodrigo Pacheco, ele convidou o ministro Ricardo Lewandowski, que vai deixar a Suprema Corte agora, por conta da aposentadoria da idade, não é? E ele está articulando já um regramento para dificultar o impeachment dos ministros do STF. Então, a vinda do Rogério Marinho vai ter um peso significativo de como o Senado se manifestará em relação aos propalados abusos. Tem gente que acha que não. Eu acredito que sim. Tem muitos abusos, muita interferência dos outros poderes do STF. E aí, esse xadrez político eu entendo como importantíssimo para o país. Você resumiu a situação. É exatamente isso. Agora, o que não está sendo levado em conta é a opinião pública, o peso da opinião pública e a pressão da opinião pública. A gente percebe, desde o início desse último processo político, se iniciou o processo político, que a opinião pública está se fazendo valer de forma cada vez mais ostensiva. Então, e para um político, você ter, qualquer que seja a esfera em que ele atue, você ter o resguardo e a opinião pública a seu favor, faz a diferença total. Ter contra, mais ainda. Então, essa articulação do Senado agora vai ser importantíssimo, né, para a gente entender de que forma o país vai lidar com a nova gestão, mas eu acho que não vai ser tão simples como foi o Senado, como foi na gestão do Jair Bolsonaro. Eu acho que a opinião pública está entendendo, como hoje a gente brinca, falando rápido, agora a gente sabe a escalação toda do STF, e às vezes não sabe da seleção brasileira. Agora, cada vez mais, isso vai ser um fator importante. Eu acho que o Senado vai ter um peso muito maior, vai ser muito mais protagonista do que foi antes. Então, isso tudo a gente precisa levar em consideração, mas só uma resenha para o próximo programa. Claro, o sistema de freios e contrapesos, previsto aí da equivalência dos poderes, não é? Na nossa Constituição, poxa vida, é uma cláusula aí realmente que é o artigo 2 da Constituição, né? É uma cláusula pétrea, então ela não está sendo respeitada a contento. Tanto que nós temos aí protocolado recentemente o pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso, não é? Que foi protocolado pelos senadores Lezério Martins, o Luiz Carlos Reins e também o Eduardo Girão. E já há mais 35 pedidos de impeachment do ministro Supremo que não foram levados adiante pelo presidente. O Girão, Rodrigo, por sinal, tem tido um papel importante para dar uma chacoalhada né, na instituição. Perfeito. Vamos ver se a reeleição do Rodrigo Pacheco, já também alinhado com o governo Lula, não é? Se ela não vai dar um contragolpe nesses senadores. Hoje em dia tudo é possível. Tudo é possível.